Olha o Nicolas indignado com a fraude do INSS. Indignada tô eu. E vamos ser honestos, a fraude começou em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, o presidente dele. E quem investigou e prendeu os culpados? A Polícia Federal de Lula. E vocês, bolsonaristas, são especialistas em roubar dos aposentados. No mesmo ano em que começou essa fraude que levou a um rombo de 6 bilhões para os aposentados, vocês mandaram para o Congresso e aprovaram a reforma da Previdência, que tirou das mesas dos aposentados que trabalharam a vida inteira para o Brasil 400 bilhões. Não adianta fingir que defende aposentado com discurso e destruir com voto. Fraude se combate com investigação. O governo já está estudando medidas de devolver o dinheiro para os aposentados. Esse governo desmantelou a fraude iniciada no governo Bolsonaro. E eu desafio Nicolas e os bolsonaristas a apoiarem medidas de melhorar a aposentadoria dos brasileiros. Vocês topam? Aposentado merece respeito, não demagogia. Oi, sou eu de novo. Você de novo? Lá vem. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Veio à tona porque o governo Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal investigar e prender os envolvidos. Claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Não é uma narrativa. As investigações apontam. Começou em 2019, quando o governo era do Bolsonaro. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. A esquerda derrubou a medida provisória do Bolsonaro. Olha como era a composição da Câmara dos Deputados em 2022. Dos 513, a esquerda não tinha nem 100 deputados. A grande maioria dos deputados eram da base aliada do Bolsonaro. Aliás, veja o que disse o relator da medida provisória que permitiu esse crescimento das fraudes do INSS de acordo com essa matéria. O deputado se chama Luiz Miranda, do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado do Bolsonaro. E ele manteve o desconto na folha do INSS a pedido de um youtuber chamado Sandro Gonçalves e também dos deputados Antônio Furtado, do União Brasil, mesmo partido do Ronaldo Caiado, e Ricardo Silva, do PSD. Não tem ninguém do PT, né? Engraçado. Mas olha o que ele disse no final da entrevista. Luiz Miranda afirmou ainda que o governo, na época, autorizou a inclusão. O governo da época era Jair Bolsonaro. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Sim, Nicolas. Esse mecanismo que você disse que poderia impedir as fraudes no INSS não foi derrubado pela esquerda. Primeiro porque ela era minoria no Congresso. Segundo que o próprio relator da medida provisória que derrubou o mecanismo disse explicitamente que a derrubada foi autorizada pelo governo Bolsonaro. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Não, isso não é verdade. A Polícia Federal já disse com todas as letras que o Sindinap, sindicato que o Frei Chico, o irmão do Lula, faz parte, não é uma das entidades investigadas. O próprio Frei Chico também não é investigado. Ao contrário, a advogada do Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, é a pessoa que vem denunciando as fraudes no INSS desde o ano passado. Mas você quer saber, Nicolas, de uma pessoa que está sendo investigada? Um cara conhecido como Careca do INSS, acusado de ser um dos principais operadores da fraude. E, coincidentemente, o Careca do INSS fez uma doação de campanha para Jair Messias Bolsonaro em 2022. Ele doou também R$60 mil para a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul de Onyx Lorenzoni, que tinha sido diretor do INSS na gestão do Bolsonaro. Mas por que será que o Careca do INSS fez doações de campanha para Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, ex-diretor do INSS? Porque ele estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele queria que Bolsonaro ganhasse a eleição para ele continuar roubando. Ele sabia que se o Lula ganhasse a eleição, a sua fraude cairia por terra. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Olha, se depender do governo Lula, isso não vai acontecer. Todos serão punidos. Até porque, logo que assumiu em 2023, Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal. Ao contrário do que fazia Bolsonaro.
O próprio Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, denunciou que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Mas agora é diferente, porque a Polícia Federal tem autonomia. A Operação Sem Desconto, por exemplo, que descobriu as fraudes no INSS, contou com 700 policiais federais, 80 servidores da CGU. Então, se depender do governo Lula, ao contrário do que diz o Nicolas, todos os envolvidos serão punidos. Nicolas mente. Os Nicolas seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Nada disso. Essa investigação começa com a decisão do governo do presidente Lula. Foi a CGU. A Polícia Federal entrou, já prendeu várias pessoas ligadas a essas entidades envolvidas em fraude. Também apreendeu carros de luxo, dinheiro em espécie, no montante de milhões. E a investigação vai seguir. Doa a quem doer. Vamos jogar luz nessa história. Fazem de tudo para tentar relacionar o presidente com essa história. Mas o verdadeiro protagonismo tem um nome: Jair Bolsonaro. O escândalo começa em 2019. A CGU notificou o INSS, só que nada foi feito. Quem era o ministro? Paulo Guedes. Quem era o secretário de Previdência? O hoje senador Rogério Marinho. Quem foi ministro? Onyx Lorenzoni. Tem muita coisa que o Nicolas não te contou. Inclusive, quem descobriu esse esquema foi uma investigação que começou no governo do presidente Lula. Isso jamais aconteceria no governo anterior, de um presidente que dizia isso. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Com Bolsonaro, a Polícia Federal não tinha liberdade. Ele sempre quis interferir para proteger a sua família. Até o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que ele queria interferir na PF para proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro, do escândalo da rachadinha. E o cara chega para você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E eu pergunto a você, Bolsonaro foi avisado de fraude, por que não agiu? Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. Por que não colocou a CGU? Por que não chamou uma investigação da Polícia Federal? Com o ministro. O careca do INSS, que roubou aposentados, desviou mais de 9 milhões de reais, registrou doação de dinheiro em 2022 para a campanha do Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, você lembra? Foi ministro da Previdência de Bolsonaro. Recebeu do Felipe Gomes Macedo 60 mil reais de doação para sua campanha governador do Rio Grande do Sul. Quem era Felipe? Felipe era presidente da AMAR, uma dessas entidades investigadas pela Polícia Federal. A autorização para essa entidade descontar dos aposentados vem em 2022, quando Onyx era ministro. E logo depois, o dinheiro na conta da campanha. Coincidência? Acho que não. Mais uma demonstração de apoio a quem, no mínimo, fez vista grossa para seus crimes. Bolsonaro perdeu, mas os tentáculos do bolsonarismo continuaram infiltrados no Estado, fazendo estrago, destruindo as instituições e roubando os aposentados. Foi o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ministro do Lula, que, junto com a Polícia Federal, deu início à Operação Sem Desconto para proteger aposentados e pensionistas. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Mentira, mentira. Essa medida provisória
que o Nicolas cita, a 871, facilitou as fraudes, facilitou o desconto automático no salário dos aposentados. E o pior, em 2020, Bolsonaro fez outra medida provisória, a MP 1006, que permitia que esse prazo virasse 4 anos, se o presidente do INSS quisesse. E sabe quem foi o relator dessa medida? O deputado bolsonarista, capitão Alberto Neto, que hoje é presidente do PL em Manaus. Via quem ficou contra, acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. Mentira também. Não foi a esquerda. Em 2022, quem derrubou o prazo foi o relator da medida provisória 1107. Sabe quem era ele? Deputado Luiz Miranda, eleito na onda bolsonarista. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. Mentira, mentira novamente. Esse ministro do TCU, Haroldo Cedrais, não foi indicado pelo Lula. Ele tinha sido deputado, era do PFL, sempre foi oposição ao Lula. E quem escolheu ele foi a Câmara dos Deputados, inclusive disputando contra um candidato do PT, Paulo Delgado. Mais uma mentira. Essa é a posição do presidente Lula. Investigar tudo. Quem fez no passado, quem agora se envolveu, tem que ser punido e ir para a cadeia também. E quem tem que ser protegido são os aposentados. É por isso que o presidente Lula fala, nós temos que ressarcir, cuidar das pessoas que foram lesadas nesse momento. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais.